Uma boa tarde. Nossa proposta de hoje é falar de turismo. É uma alavanca fenomenal para o terceiro setor, o setor do comércio, da produção cultural e indústria, evidentemente, o setor primário, que ele vai chegando até um ponto onde, se tiver muito turista, vai comprar o que se produz numa cidade, numa determinada região. Eu sou de uma terra que vive praticamente 80% de turismo, não é de agora. Os ingleses é que descobriram é que descobriram a Ilha da Madeira nesse sentido, como região de turismo, de férias, de descanso. A determinada altura, na Revolução Industrial, eles começaram a ter muitos problemas de tuberculose. As pessoas eram realmente forçadas a trabalhar durante muitas horas, num ambiente insalubre. Então, aí descobriram que o clima da Ilha da Madeira, pela pouca variação térmica, ou seja, permanece mais ou menos igual durante o ano em termos de temperatura, que aquilo curava a tuberculose. E pior é que é verdade mesmo. A população do lugar não tinha esse vírus, acabou ficando. É assim, quando você não tem determinado vírus, quem chega diz, faz uma razia naquele lugar. Pronto, mas também ninguém fez aquilo de propósito, né? Até agora Vala é uma princesa brasileira, neta de Dom Pedro I, filha de Dom Pedro I, desculpe, ela pegou o problema lá da tuberculose e ela foi passar uma temporada na Ilha da Madeira. É uma história muito engraçada, muito romântica, porque o que deu em cima disso era uma menina, 18 anos no máximo, muito educada, muito cortês, e deu uma caridade a toda a prova. Era gente rica, claro, imperador. E ela, a mãe dela, que a acompanhava, ela fundou, que está lá até hoje, um asilo para crianças sem pai nem mãe. Na época forte daquilo lá, chegou a ter 2 mil crianças, né? É uma quinta enorme, muito bem feita, muito bonita, com a traça daquela época, as armas do Brasil Imperial na entrada, acho muito legal. Ao lado tem as armas da Casa da Suécia. Por quê? Ela colocou como administradora daquela obra a rainha da Suécia, que era a irmã dela, que por sua vez passou a coroa da Suécia. A rainha, ela era austríaca, uma princesa austríaca, Dona Amélia Luxemburgo. E então ficou assim, que se não fosse, entrou depois um governo português muito vira-lata e sem vergonha, que ocupava tudo o que era coisa da igreja. E ocupou lá para nada, acabou estragando tudo, quebrar tudo, mosteiros, muitas coisas. Falta de sensibilidade. E aquilo, sendo da coroa da Suécia, tinha mais respeito, tanto que está lá até hoje, com os mesmos objetivos. A rainha da Suécia atual é brasileira, e ela vai lá de vez em quando, já achei muita graça que até me vendo por foto, ela fazendo um discurso em português, e o marido, o rei da Suécia, do lado, querendo que aquilo acabasse, porque não entendia nada do que estava acontecendo. Achei muito legal. Pela foto é uma imagem. Hoje é o dia do fotógrafo, sabia? Então, a imagem, sendo clicada na hora certa, ela é mais que 1000 palavras, a conversa. Uma imagem vale mais que 1000 palavras. E então, como é que eu vou dizer? Através daquela fama de lugar bom para descanso, os ingleses começaram a ir à Ilha da Madeira. Temos lá um hotel, que é o Ritz Hotel. Tem uma história muito interessante. Um escocês, ele colocou toda a fortuna dele, ele era comerciante de vinhos, na construção daquilo. Aquilo era o sonho dele. Morreu um mês antes de ser inaugurado, há 100 anos atrás. A casa dele, a residência dele, hoje em dia é o Museu Botânico, não deixa de ser um museu de botânica, né? É coisa
que há de melhor do mundo, eu trazia plantas de tudo quanto é lugar para ali. Essa conversa para que serve? Serve para quê? A gente vê um país, uma cidade progride quando há mentalidade de cultura. Se não tiver cultura, meu filho, você pode encher a barriga no maior churrasco, um atrás do outro, mas não vai a lugar nenhum. A cultura é essencial, sabe? A cultura ajuda a crescer uma cidade. E crescendo, ela dá dividendos para o resto da cidade, para o resto da população. Muitas vezes você quer fazer uma coisa que aparentemente é aquilo que dá mais certo, agora, hoje, amanhã, e o futuro? Qual é o governante atual que pensa no futuro? Você acabou de me dizer, pode ser meio tabu, mas tem que falar, que a Secretaria do Turismo e do Fomento Industrial aqui da cidade simplesmente foi colocada em stand-by. Por quê? O dinheiro para isso, para o desenvolvimento disso, vai ser colocado em 2 praças. Maravilha! Mas vem cá, quanto fomento, quanta abertura de comércio, de negócio, de visibilidade para a cidade iria acontecer se houvesse realmente um bom trabalho de turismo? O turismo é só coisa de estrangeiro que vem para cá. É verdade. Nós estamos numa região que tem por lo menos, tanto aqui e em São Paulo, nesse conjunto, 5 milhões de habitantes. Isso não é muita coisa, mas é metade de uma população portuguesa. Numa área menor, numa área que você vai utilizar no máximo uns 5.000 quilómetros quadrados. Portugal tem 90 mil, tem 10 milhões de habitantes. Quer dizer, é um país pequeno. O Brasil tem 109 vezes maior que Portugal. Mas nós estamos numa região bem adensada populacionalmente. Ou seja, se houver a oportunidade nessa área de lazer, disso e daquilo, na nossa cidade, evidentemente que todo mundo vai ganhar com isso. Quantos postos de trabalho vão acontecer? Está entendendo? Quantos postos de trabalho vão acontecer? É isso que a gente pensa. É isso que a gente pensa. Crescimento sustentável. Aquilo que você vai realmente produzir para o momento e para os outros que vêm depois. É isso que nos interessa. A praça é bem-vinda, mas a praça poderia esperar, digamos assim. Está entendendo? Até que está homenageando, às vezes, pessoas que ninguém tira o mérito. Mas não era o caso. Não era o caso. Pensar no resto da população, se arranjasse 100 postos de trabalho, seriam no mínimo 500 pessoas que iriam viver disso, certo? E os que vão vender mercadoria? Algum outro que poderia abrir nessa área, está entendendo? E mais coisas, alguém que chega aqui, está vendo um lugar bom para eu investir, para eu vir morar, certo? Você faz um trabalho para aposentados, por exemplo, aqui nesta cidade. O cara vem, come, dá um passeio com ele por aí, vê a coisa. Eu vou comprar uma casinha aqui. Gostei, né? Sossegado, gostoso, né? Por que não? Tem tudo giro, que joga fora, às vezes por falta de uma ideia de qualidade de governo. O governo é um conjunto de coisas, é vereador, é executivo, é legislativo. A população como um todo muitas vezes não sabe disso, não se preocupa, acha que é assim mesmo, e não é. O título de eleitor é tão importante, ou mais importante que qualquer documento, que através dele você muda as coisas. Se a pessoa delega isso a troco de 100 reais, de 50 reais, ou por amizade, o eleitor ele tem que ter essa mentalidade de realmente colocar as pessoas certas, aquilo que se propõe a fazer alguma coisa, aquilo que tem a visão de estadista. O Estado que eu digo é o conjunto maior que é onde a gente mora, certo? O país é feito de pequenas cidades. Eu sempre digo que o italiano fala il bel paese para o país grande e il paese para o pequeno, que é a cidade. Il mio paese, muito legal. Il mio paese é tal lugar, um lugarzinho que nem no mapa aparece, mas é il mio paese, é o lugarzinho onde eu estou. O grandão é um conjunto de piccoli paesi, muito bom, de pequenos cidadezinhas. Então, se quer mais do que isso, é uma ideia, evidentemente, eles fazem assim, não é o caso, o nosso trabalho não é esse, falar disso. Mas, se houver o compromisso
das pessoas realmente, vamos prosperar, ir atrás, tem quem fica rico e quem não fica, mas todo mundo põe um grãozinho para que a coisa ande, para andar, tem que ser, é assim que funciona, certo? Estamos aqui, vem uma página aqui no jornal, Fortaleza. Fortaleza é a capital do Ceará, as famosas praias da Iracema, tem o pessoal lá, sabe? Iracema era a virgem dos lábios de mel. Não existe nada, não. É apenas um nome inventado por um romancista, né? A história do português estava preso lá no meio dos índios e a sorte dele não ser comido lá, feito farofa pelos índios, foi... Mas era em farofa, para render mais. Foi que a Índia, a filha do chefe, se enamorou do português, tal Diogo, não sei das quantas. Quando ele viu o primeiro navio aparecer lá no horizonte, ele largou a Índia para trás e foi embora para a terra dele. E ela, no romance, está assim, fui atrás dele no mar e acabou se afogando não sem dizer as últimas palavras. Ah, Diogo cruel. Eles mostram a famosa praia de Iracema, claro, isso foi num romance, a Álvaro da Azevedo, algo assim, onde ele descreve, né, na época do romantismo, realmente é toda esse entorno em volta da maneira de escrever da época, que era o romantismo com tintas bem fortes, onde parece que você está vendo a ação acontecendo. O romantismo tem essa coisa. E então, a proposta fala aqui um monte de coisas, mas e agora? A cidade tem em todo o Brasil tem condições especiais para turismo. Esse turismo de massa que a gente fala, o pessoal vai atrás de praia, mas nós temos coisas fabulosas, únicas nos países tropicais, que é a construção barroca, as igrejas, os edifícios, como se chama aquilo, os palácios, todo um estilo europeu que veio para cá e se adaptou aqui com digamos, executores nacionais. O Aleijadinho é um deles, o mais famoso, né? Um autêntico gênio da arquitetura. Ele era arquiteto e desenhista, construtor, escultor, coisas que o cara fica de queixo caído. Por que é que não atraímos gente do exterior? Cara, uma pergunta. Todo mundo estava lendo hoje um artigo na internet, certo? Perguntando assim, dizendo, 98% dos que vêm ao Brasil pensam retornar, pensam voltar. 6 milhões de pessoas. Só a Espanha atrai 50 milhões por ano, tanto como a população local. O que é que os espanhóis têm a mais? Eles têm também muita arquitetura, têm comida, têm isso, têm aquilo, praias, também nada comparado às nossas praias. A verdade é essa. Clima, nosso clima é excelente para isso, mas não vem. Por quê? Há uma mentalidade contrária. Para o turista a coisa é assim, o cara quer ganhar tudo de uma vez, não é assim, certo? As pessoas não se preparam, têm que aprender um idioma estrangeiro. Eu vejo para mim até uma arrumadeira de quarto fala 3 línguas fora dela, senão não consegue serviço. Só que ela ganha de acordo, ganha 3, 4 mil dólares. Faz sentido, é assim. Porque não é explorada. Ela vai ganhar, vai estudar, mas sabe que vai ter retorno. Sério, não é conversa. Então, todo um detalhe que leva as pessoas a voltar, eu volto, mas pô, está entendendo? Não é assim. Tem que haver capacitação do pessoal daqui. Eu dou aula de espanhol. O cara, a maior parte da vida, mas e o diploma? Você dá o diploma? Mas claro que eu dou o diploma. Se você preencher o requisito, por que é que não vai ter um diploma? Não sei o que, aquilo outro. Que às vezes um camarada que estudou aqui no colégio agrícola arranjou um emprego na Argentina por 15 mil reais mensal. Sabe por que é que não deu certo? Porque não tinha espanhol. No tempo certo ele não estudou. Agora não dá mais. Quer dizer, aquela oportunidade de 15 pau sumiu. Eu tenho uma aluna que é psicóloga, hoje em dia ela está numa cidade
divisa do Mato Grosso com o Paraguai, e eles estavam procurando uma psicóloga que soubesse espanhol, certo? Soubesse que tivesse documentado, não é assim também, eu sei 3 palavras, né? E ela mandou o currículo há uns 8 anos atrás, mais ou menos. Está lá até hoje. Casa, comida, roupa lavada, como diz a outra, e na época ganhava 5 pau por mês. Recém saída da faculdade. Tem uma psicóloga. Já deve ter casado para lá, do jeito que ela era esperta, já agarrou um fazendeiro para aqueles lados. Mas, quer dizer, está entendendo? Então, nesse fim do mundo, quem vai imaginar que um diploma vai resolver, um diploma desses de idioma estrangeiro? É só para o litoral, só para o Rio de Janeiro. Não. Você tem que saber. O saber não ocupa lugar. Ao estar preparado, ele vai aparecer, a oportunidade vai aparecer. Pedro, a propósito de turismo, de qualidade de coisa. Há um ano e meio atrás, eu fui a Portugal, na vinda, mês de outubro, de Lisboa até Canárias, que veio mais ou menos, depois começou a apertar um pouquinho, a gente percebe o avião marca lá no computador a velocidade, depois de Cabo Verde, umas ilhas que tem, só 5.000 quilómetros depois você vai achar as costas do Brasil, a entrada ali pelo Maranhão, a fora do Rio Amazonas. Eu quero parabenizar o piloto da TAP daquele momento, piloto do voo Lisboa-Viracopos, no dia 18 de outubro de 2012. Esse homem, um craque, piloto de primeira. Tanto que ao parar ali no aeroporto, o homem estava suando, né? Ele segurou mesmo a rédea do bicho. Só que na entrada do Brasil, a velocidade do vento estava a 6 nós, vinha de 180, veio para 6, certo? Então se parecia que estava flanando, estava surfando sobre o Brasil. Que bom, melhor recepção que essa. Comigo vinham centenas de pessoas, o avião vinha entupido de gente, as 300 pessoas estavam dentro daqueles grandes, e muitos vinham a passeio, outros eram brasileiros mesmo, e então nós temos muita coisa para oferecer aos outros, só que nos falta isso, qualidade profissional. Essas coisas não se pode brincar, é tudo certinho, porque só acolhimento, sorriso, isso nós temos de sobra, é parte integrante, mas a parte profissional tem que ser coisa. Aqui mesmo, você tem uma dificuldade imensa de conseguir um bom garçom, uma boa garçonete. O cara acha que colocar um prato e um copo na mesa já está bom demais, né? E não é por aí. Uma garçonete, um garçom, e ela é vendedora. Olha, hoje tenho isto, que é diferente, não sei o que, aquilo outro, sabe? Então, essas coisas têm que ser preparadas de uma tal maneira que o camarada saia como profissional. Exige escola de turismo, tem aqui em São Manuel, em Águas da Lindóia, tem, mas elas não atingem muita coisa, porque é deficitária, nunca se pensou muito nisso, acho que qualquer coisa serve, qualquer um vai por qualquer preço também, então tem tudo isso, um negócio que funciona tudo em volta, saber fazer, bem pago, muita coisa, evitar o que está acontecendo, puxa vida, né? Soube agora, eu fiquei derrubado. Como é que pode você largar a mão de ter uma oportunidade de gerar empregos, porque esse dinheiro foi desviado para praças? É desonesto para o meu título de eleitor. Tudo aquilo que eu coloquei de esperança, é verdinho o título, né? Toda a esperança que eu coloquei naquele título, não é nada. Que vai fazer o quê? Sei lá. A população que descubra. Se quiser alguma coisa a mais, tem que ser em conjunto. Todo mundo tem que pensar de uma maneira que o objetivo seja consensual. Todo mundo pense do mesmo jeito. Nós vamos colocar gente realmente que tenha capacidade de propor ideias e ver mais à frente. E não jogar tudo para lá. Senão acontece sempre o que tem acontecido. O cara se forma aqui e não consegue serviço. Ou quando consegue, é pago com salário mínimo. Vai para onde? Onde dá mais oportunidades. É lógico. Aí só vai ficando com problemas para trás.
Ninguém vem investir porque não tem funcionário. Ninguém, há aqueles que ficam por aqui que têm que ter trabalho, então você arruma só mão de obra barata, mas é tudo coisa manual. E hoje em dia não é por aí. Tem que ter gente capacitada para utilizar máquinas. Aí não consegue fazer? Claro que consegue. É só capacitar e fomentar aquilo que realmente necessita para chegar lá no final. Essa aqui é a ideia, certo? Eu acho que está bom por hoje, em termos de coisas. Nós temos um monte de coisas que o Brasil pode oferecer aos outros e mostrar coisas que nós já conquistamos há muito tempo, que é a nossa maneira de estar no mundo. E ali é um negócio qualquer, sempre tem coisas boas, apesar de tudo, né? A ideia que às vezes se passa, que isso é uma porcaria, que isso não vai, não sei o quê, e os caras acreditam. Eles acreditam para fazer o brasileiro acreditar que é assim mesmo. Sabe da coisa, vocês não sabem fazer nada, né? Então, aproveitam da gente, as coisas são assim. Então, uma americana, que ela tem um site, ela escreve sobre diversos países. E ela escreve sobre o brasileiro, sobre comida, sobre isso, de uma maneira tão simpática, que é verdade. Ela fala da coxinha, que é o único no mundo, fala de pastel, que é uma criatividade nossa, ela é feita em cima de comida chinesa, mas é nossa, o pastel é nosso, é brasileiro. A capirinha, ela ficou encantada com a capirinha, né? E daquela feita da mesma maneira capira, nada de mudar de copo para copo, não mesmo, né? Sacudido naquela mesma lei. E sobretudo o afeto que as pessoas passam aos outros. E a famosa fala em diminutivo. Para nós, você não tem um carrão, você tem um carrinho. Você dá um chauzinho. A mulher ficou doente com aquele negócio. O jeito de... Então são trunfos que nós podemos mostrar aos outros de uma maneira muito legal, muito simpática, que faz o quê? Faz cativar o estrangeiro, faz cativar quem está aqui. Eu posso falar disso, estou aqui há muitos anos. A primeira coisa que eu comi ao chegar ao Brasil foi arroz, eu já tomei uma pinguinha antes, arroz, feijão, bife e farofa. Nunca tinha visto aquilo na minha vida. Gostei. Tanto gostei que até hoje faço a mesma coisa. Estou até hoje no mesmo prato não posso falar, mas é o trivial do dia a dia e bom demais. Então isso é uma característica nossa, brasileira, ou seja, realmente cativar o estrangeiro, cativar o forasteiro, mais bem dito, né? Isso vale até para a cidade. Se você cativar alguém que vem lhe visitar, no mínimo ele vai falar bem de você. Melhor do que isso, né? Então, é isso que a gente queria passar. E com muita dor, eu falo, poxa vida, uma oportunidade de se criar um instrumento legislativo, digamos assim, que poderia alavancar pelo menos 1000 postos de trabalho. Isso não se joga fora. Uma IOC tem 1000 e poucas pessoas, mas quantos milhões tem ali empatados? Então, um turismo desses não vai nem a metade daquilo e dá tanto ou mais recursos que aquilo lá, porque ele vai distribuir, ele vai ser dividido entre pequenos empresários. Vai ter o grande empresário, é claro, mas normalmente isso vai se espalhar pela cidade toda. Ou seja, todo mundo ganharia com isso. E o turista, quando vem a um lugar, ele quer ter segurança, qualidade de vida, remédios, medicina. Conclusão, essas coisas iriam ser colocadas e toda a população iria ganhar com isso. Limpeza. Eu vejo para a minha cidade. Tem ruas lá, está no meu Face. Ruas, quando era menina, essas ruas já estavam lá do mesmo jeito. Aquela calçada portuguesa preta e branca, sem sujeira, sem nada. Mantém o modo de falar, a turma cuida mesmo. Cuida. Você vai no jardim, tem gente o dia inteiro plantando uma flor, mata, que floresce em determinada época. Então, todo o ano tem flores, que eles têm árvores plantadas para acontecer isso, ter flores o ano inteiro. O turista chega para é aqui que eu quero passar um tempo. Por quê? Há essa mentalidade, há uma retaguarda de turismo. É assim funciona. Não é só a beleza que vai funcionar, a beleza tem em todo lugar. Só a beleza com carinho é superior. É isso que a gente tem que ter. Tá bom? Muito obrigado.